Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Eu sou a Bruna, sou de Sorocaba, em São Paulo. Sou serva na Renovação Carismática, no grupo de oração Pequena Semente do Senhor Jesus. Estou me preparando, me formando aí para atender ao meu chamado de pregação. Então eu falo que eu sou estagiária. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, né? Vamos meditar sobre a passagem de Romanos. Romanos é tão maravilhosa, né? Romanos 8, do 1 ao 16, o Espírito da vida. E por que esse tema, né? Essa passagem, ela vem para nos lembrar que não somos mais escravos do pecado. Não somos. Que em Cristo nós não somos mais condenados. E é pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que nós temos as forças necessárias para vivermos como filhos amados de Deus, né? Romanos vem trazendo uma mensagem muito forte sobre a vida no Espírito, né? Os frutos que colheremos com a vida conforme o Espírito. E aí vamos meditar um pouquinho em cima disso. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, e os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, né, nós fomos condenados à morte lá pelo pecado original, né? Quando Adão e Eva perderam, né, os benefícios do paraíso, nós fomos condenados à morte. E aí, então, Jesus Cristo veio para remover esta condenação de nós e nos dar a vida eterna. Que maravilha, né? A lei do Espírito de vida me libertou. A lei do Espírito nos liberta. A lei não no sentido dos mandamentos, como no Antigo Testamento, né? Lei escrita, não.
É a lei no sentido do poder do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, né? Por isso que é a vida no Espírito Santo. Então, a lei do Espírito, ela não nos liberta do pecado, da morte. Jesus se fez carne, calma aí, cadê? Enviou o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado. Então, Jesus, ele veio semelhante a nós, porém não igual, porque Jesus era livre de qualquer pecado. E aí vamos lembrar aqui, né? O que nos torna livres do pecado é a vida no Espírito. O Espírito vem com o poder de nos tirar da vida do pecado. Jesus orava muito. Existem várias passagens falando sobre Jesus orando, certo? No deserto, se recolhia à noite. Jesus tinha uma vida muito forte no Espírito. Se Jesus precisava orar e ter a vida no Espírito, quem dirá nós? Aqui algumas passagens para a gente relembrar, né? Então, Jesus, ele nasceu concebido pelo Espírito. Ele viveu pelo Espírito, ele foi batizado. E aí o Espírito desceu sobre ele. Após o batismo, ele, cheio do Espírito Santo, foi direcionado ao deserto. E lá ele resistiu às tentações de Satanás pelo poder do Espírito, né? E na cruz também. Ele morreu pelo Espírito. Ele entregou a vida dele pelo Espírito Santo. Então ele nasce, ele vive, ele permanece e ele morre no Espírito. E sempre em oração. Pelo poder do Espírito que nós somos capazes de não viver conforme os desejos, as obras da carne, mas segundo os desejos, as obras do Espírito. Os desejos da carne são os que nos afastam de Deus. Os desejos da carne, eles voltam a nos incomodar, nos atentar, porque nós temos a mancha do pecado original, né? Essa mancha do pecado nos faz falhar. E cada vez que nós falhamos, precisamos reforçar a nossa vida no Espírito, clamar mais a vinda do Espírito Santo, orar mais. Por quê? Né? Viver no pecado é uma decisão. Eu posso escolher ir ou não na missa. Eu posso escolher beber demais ou não, né? Eu posso escolher exagerar nas refeições, pecado da gula aí, né? Eu posso escolher falar bem ou falar mal do meu irmão, fazer intrigas, mentir, né? Fazer sexo fora do casamento. Eu posso escolher. Mas se eu tenho uma vida no Espírito, eu sei o que eu devo escolher. Por mais que às vezes eu caia, mas eu sei o que eu devo escolher. E eu busco sempre escolher o que o Espírito nos dá o poder. E não as obras da carne, né? Por quê? Porque nós não somos devedores da carne. A gente não deve nada para ninguém, a não ser para Deus, né? Nós não somos devedores da carne. Se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, viveremos. É pelo poder do Espírito que nós poderemos nos afastar das obras da carne. Porque as obras da carne, viver conforme a carne, não agrada a Deus, nos afasta de Deus, né? E Deus nos quer perto, né? Então Deus nos mandou o seu Filho, nos mandou o Espírito Santo para que possamos viver conforme os seus ensinamentos, conforme a sua vontade, seguindo os seus caminhos trilhados para nós, nos libertando do pecado, nos tirando do pecado que nos escraviza, que nos mata, que nos condena. Ele quer nos salvar, quer nos libertar, quer nos amar mais. Nós somos convidados a sermos filhos amados de Deus, né?
a podermos clamar Abba Pai, né, papaizinho, a termos intimidade com Deus. Esse é o chamado de cada um de nós. Não somos perfeitos, mas estamos buscando a santidade. E para buscarmos a santidade, nós precisamos decidir renunciar às obras da carne e viver conforme o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. No batismo nós fomos eleitos como filhos de Deus e nós precisamos agir como tal. Não somos escravos do pecado, nós podemos decidir, e através da oração, né, das mudanças, da entrega, nós nos tornamos filhos de Deus, amados, e clamamos por Abba Pai em nossas vidas, para nos transformar, para nos libertar, para nos salvar, para tirar de nós toda a condenação. Não vivemos para o mundo, nós vivemos no mundo, mas não para o mundo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um excelente dia a todos, paz e bem.